Entrevista com Dávila. O maior entrave para o crescimento do país é o tamanho e o peso de um Estado grande, caro, ineficiente, que sufoca o setor privado, estrangula o Brasil que trabalha, empreende e produz, cobra a maior carga tributária entre os países emergentes e impõe uma absurda rigidez orçamentária que impede a alocação eficiente dos recursos públicos para atender às prioridades da sociedade. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, é um arguto analista da dramática situação brasileira e insiste há anos que o Brasil precisa atacar dois problemas urgentes. O primeiro é a criação de instituições inclusivas, capazes de garantir a ordem, a liberdade, o bom funcionamento da economia de mercado, a estabilidade e a previsibilidade das regras do jogo. O segundo é uma drástica reforma do orçamento público. Ele precisa deixar de ser uma peça de ficção e se tornar o farol da alocação de recursos públicos e do rigor fiscal da parte do governo para se cumprir as metas e as limitações estabelecidas. O Brasil será capaz de enfrentar esses desafios e superar as amarras que nos impedem de crescer e prosperar? Esse é o tema da minha conversa com o ex-ministro da Fazenda e fundador da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Ministro, que prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, Felipe. Obrigado pelo convite. Ministro, vamos começar atacando esses dois problemas da abertura. Um que, aliás, o senhor já escreveu livros sobre isso, a importância das instituições. O Acemoglu ganhou um prêmio Nobel da Economia o ano passado, defendendo essa história da criação das instituições inclusivas, e nós ainda estamos muito aquém de atingir esse objetivo fundamental para ser um pilar da estabilidade democrática no Brasil. O que nós temos de fazer? Olha, e antes dele teve o Douglas North, que também ganhou o prêmio Nobel por isso. É verdade. Olha, Felipe, até que a gente avançou em muitas áreas das instituições do Brasil, né? Nós temos hoje um judiciário independente, apesar desses questionamentos que a gente vem hoje, o manifesto que surgiu aí, eu e você assinamos, né, apoiando o ministro Fachin para um código de conduta para os ministros supremos. Você tem um Banco Central independente, né? Você tem setores da sociedade, porque as instituições não são só as públicas, né? São as organizações do setor privado. Você tem o agronegócio, por exemplo, é uma coisa campeã, né? O setor mineral, né? O Brasil deixou para trás os fatores que geravam grandes crises, que era a crise bancária, os bancos quebravam em cadeia, né? Isso gerava desaparecimento do capital de giro, as empresas quebravam junto, era um desastre. E balanço de pagamentos, ou seja, o Brasil se tornava incapaz de pagar sua dívida externa, isso tudo significava centralizar o câmbio, controle total das remessas, era um horror, não é? Você era jovem nessa época, não sei se eu falar. Eu me lembro. Mas eu vivi um pouco isso. Nós deixamos isso para trás, né? Porque o Brasil tem hoje uma situação estável superavitária de balanço de pagamentos, não é? Nós temos reservas internacionais parecidas com as dívidas no exterior, não é? Então, a crise no Brasil não virá nem do balanço de pagamentos, nem do sistema bancário. Ela virá de um colapso fiscal. E esse é o ponto que você acentuou aí, certo? Isso é um processo que tem sua gênese na Constituição de 88, né? A Constituição de 88, os constituintes elegeram dois temas centrais na minha avaliação. Eu vi de perto a elaboração da Constituição, ora como secretário executivo do Ministério da Fazenda, ora como ministro da Fazenda. Ou seja, primeiro, criar as condições para nunca mais haver um golpe de Estado no Brasil. Ou seja, a questão dos direitos e garantias individuais, a consolidação da democracia, e eu acho que a Constituição foi muito bem sucedida nisso aí. E no outro, o de resolver o problema da desigualdade, da pobreza, só que através de gasto público, né? O Brasil buscou criar um estado de bem-estar social do tipo sueco, dinamarquês, norueguês, não é? Finlandês, e a gente não estava nessa idade ainda, não tinha esse dinheiro para tanto, né? Então, e isso tudo complicou muito a situação do Brasil, e isso foi adicionalmente complicado por ações dos governos subsequentes, né? Então, nós criamos uma vinculação a mais para a saúde, que foi um projeto do deputado José Serra, ele se bateu por isso muito tempo, né? Nós
aumentamos tremendamente os gastos nos governos do PT, né? Até hoje, você vê, dia sim, dia do outro também, o Lula pensa, né, na criação de mais um programa, né, que tem o objetivo de, segundo ele, diminuir a desigualdade, mas no fundo é aumentar a sua popularidade, certo? É uma coisa populista, como a gente sabe, né? E por isso, Felipe, esse é o ponto central que eu acho que eu devia enfatizar, que você tocou muito bem, a rigidez orçamentária. A rigidez orçamentária é produto de todo esse processo de 88 para cá e da piora nos governos do PT, basicamente, né? O Brasil, este ano, tem no seu orçamento federal 96% dos gastos primários de natureza obrigatória, em previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais. O Bolsa Família é um mandamento constitucional. E no governo do PT ele criou um piso para investimentos, né? Imagina se um país pode funcionar bem se ele só dispõe de 4% do orçamento para financiar ações fundamentais para o desenvolvimento, como ciência, tecnologia, cultura, o equipamento das Forças Armadas e tudo mais, né? E um amigo meu disse, olha, mas você tem que mudar o seu discurso. Porque desde 88 você fala que vai ter uma crise fiscal, ela nunca chega. E eu discordei dele. Primeiro que nós estamos em crise fiscal. Certo? O fato de o país não ter a capacidade de definir prioridades, como qualquer país, né, anualmente pelo parlamento, isso é uma crise. Né? Ou significa que o sistema não está funcionando. Na minha interpretação, quando o sistema não funciona, ele está em crise. Né? O que se deve dizer, essa crise vai se transformar num colapso, pode se transformar num colapso. Porque surgiram este ano 3 estudos de áreas de grande reputação, pessoas de grande conhecimento, que mostraram que esses 96% vão se tornar 100% em 2027. O primeiro estudo foi feito por 2 consultores do Congresso, um deles é o Paulo Birros, que foi secretário de Finanças do Ministério do Planejamento, com a ministra Simone Tebet. O segundo foi o próprio Ministério do Planejamento, fez esse estudo, e terceiro, a Instituição Fiscal Independente. Então, o que é que eu estou dizendo para o meu amigo? No começo que eu comecei a falar, a gente não sabia quando ia acontecer a crise, agora marcou a data, certo? Então, digamos que não seja 27, seja 28, né? Mas não fugimos muito disso aí. E aí eu começo a ficar otimista. Por quê? Porque a experiência mundial, e particularmente a brasileira, mostra que as crises criam o ambiente para transformações estruturais, né? A crise cria, como vocês cientistas políticos chamam, o senso de urgência, em que a sociedade se mobiliza para aceitar o sacrifício das mudanças, né? Isso significa pressão sobre o parlamento para aprovar as medidas e tem uma condição sine qua para que isso funcione. Um líder com convicção de que isso é necessário, né? Daí porque eu acho, se o Lula se eleger, não vai ter. Porque o Lula é contra as medidas que gerariam uma flexibilização que tornaria o orçamento brasileiro parecido com o dos nossos pares do mundo emergente, né? Ele tem que fazer uma reforma da Previdência que elimine distinção entre homem e mulher, rural e urbano, civil e militar, né? É preciso rever essa questão da vinculação de recursos à saúde. O Brasil é o único país que faz isso, né? Você que estuda isso mais do que eu, se você olhar a Revolução Gloriosa inglesa, né, de 1688, aprovou um Bill of Rights, uma Carta de Direitos, que atribuiu ao parlamento a supremacia do poder e a função de aprovar anualmente o orçamento. Isso foi institucionalizado e depois todo mundo copiou a experiência britânica, logo depois a Revolução Francesa, a Revolução Americana um pouco antes, mas a Constituição americana é depois da Revolução Francesa, né? Então, em todo mundo é assim, aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil, o Congresso se autocastra, ele aprova essas medidas e aí as prioridades se tornam permanentes, né? Não é anual. E eu pergunto, e se daqui a 100 anos, será que vai ser a educação o prioritário? Tá certo? Então você tem que definir anualmente. Essa função mais nobre de um parlamento é definir prioridades, né? Então, está tudo definido, vai acabar, né? E finalmente,
Eu acho que nesse momento, né, o Brasil vai repetir experiências bem-sucedidas de transformações estruturais que ocorreram de 1964 para cá. Eu identifico 3 grandes ciclos de reforma estrutural. O primeiro é do governo Castelo Branco. Campos Bulhões. Campos e Bulhões. E, na verdade, por trás deles tinha um acordo, um movimento aqui em São Paulo, dos empresários de São Paulo, associados com patentes militares, que obtiveram a adesão de empresários do Rio de Janeiro. Eles fundaram o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, ficou conhecido como IPES, né? E o trabalho desse instituto foi objeto de uma tese de doutorado aqui na USP de um uruguaio, né, chamado... Esqueci do nome dele, mas é um livrão assim de 500 páginas, né? Chama-se A Tomada do Estado, mais ou menos isso, tomada do poder, a tomada do Estado, né? Então, alguém perguntou, escuta, se a gente derrubar o João Goulart, o que a gente vai fazer? Isso, suponho. Ah, não, tem que ter um plano. Então, eles contrataram vários economistas, engenheiros, advogados, inclusive o Mauro Simons, né, para mapear os problemas do setor público, diagnosticar as dificuldades e propor saídas. Então, propor saídas significa um projeto de emenda constitucional, outro de lei isso, de lei aquilo, tudo pronto. Quando o governo militar se instalou, muitos desses empresários foram para Brasília, eles foram participar do governo e levaram todos os estudos. Na minha avaliação, é por isso que o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, coordenado pelo ministro Roberto Campos, foi feito rapidamente, porque estavam todas as ideias lá. E se você olhar o ciclo de reformas do Castelo Branco, não tem nada parecido na quantidade, né? Então, foi feito a reforma tributária, que nos ligou a um sistema tributário moderno, depois a Constituição de 88 bagunçou, a lei das sociedades, a lei do mercado de capitais, a reforma administrativa, a lei que criou o Banco Central, que regulamentou definitivamente o formato do sistema financeiro atual, não é? Enfim, a lei do crédito rural, que institucionalizou o crédito rural, e tudo isso gerou um ganho de eficiência substancial na economia brasileira e ganhos de produtividade. E como a gente sabe, o que gera prosperidade não é o gasto público como pensa o PT, é a produtividade, né? Tem a frase célebre e morredora, eu acho, de um prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman. Ele diz o seguinte: a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo. Certo? Então, é isso que gera riqueza. E a produtividade crescia nesse período 4,5% ao ano, né? E por isso a economia brasileira, quando tudo começou a amadurecer, entre 68 e 73, a economia brasileira cresceu em média 11,1% ao ano. Hoje a gente cresce 9% em 12 anos, né? Então, nós estamos ficando para trás, né? E só um parênteses aqui, nós fizemos um estudo agora na Tendências, comparando o crescimento dos Estados Unidos com o do Brasil. Nos últimos 12 anos, os Estados Unidos cresceram cumulativamente 31%, o PIB. O Brasil, 9%. Certo? Então, se o Brasil quer ficar um país rico, Felipe, ele tem que crescer mais do que os ricos, tá certo? Ele tem, para entrar no clube, ele tem que ter uma velocidade maior, não é? Então, nós estamos ficando para trás, né? E só um parênteses dentro do parênteses, eu não me conformo quando eu vejo análise, a economia brasileira vai bem. Como vai bem? O Brasil crescendo 1,5%, 2% vai bem? Não vai, né? E nós temos que manter o objetivo de ser um país rico. Para ser um país rico, a gente tem que crescer 4, 5, se possível mais ao ano, e fazer essas reformas que a gente está falando aqui, não é? Então, o segundo ciclo de reformas é o do Fernando Henrique, não é? Fernando Henrique, que a gente sabe o grande feito dele, não é? O grande legado que ele deu foi o fim da hiperinflação, né? Mas, você se recorda, naquela época, será que o plano real vai ter o mesmo destino dos seus antecessores, do Plano Verão, do Plano Cruzado, do Plano Bresser e assim por diante, do Plano Collor? E aí formou-se a percepção de que as reformas eram fundamentais para fortalecer o Plano Real. E aí veio um ciclo de reformas que
incluiu privatização de grandes empresas estatais, inclusive a Telebrás, né? Eu me lembro que o Lula fez um comício em Brasília, né, contra a privatização da Telebrás, e ele estava com o telefone aqui na cintura, tá certo? Um celular, que era difícil obter naquela época ainda, né? Então, as concessões de infraestrutura, serviço público, a lei de responsabilidade fiscal, né, foi um ciclo rico de reforma. A criação das agências. A criação da agência reguladora, perfeito. Eu tinha esquecido isso. E o terceiro ciclo de reforma é o do Temer, né? O Temer confiou ao Moreira Franco a tarefa de preparar o programa do PMDB. Ponte para o futuro. Ponte para o futuro. E o Moreira Franco chamou para colaborar na elaboração o Zé Márcio Camargo, professor da PUC, foi nosso sócio na Tendências. E o Zé Márcio, você conhece, o Zé Márcio tinha participado daquele debate que houve, coordenado pelo Marcos Lisboa, pelo Sheikman, que era a Agenda Perdida. Agenda Perdida. Estava lá as reformas que não foram feitas. E o Zé Márcio contribuiu para preparar a ponte para o futuro. E se você olhar o período, a duração do mandato do Temer, com o volume de reformas que ele fez, em termos proporcionais, ele é o maior reformador do Brasil, certo? Porque ele fez não só a reforma trabalhista, a lei das estatais, mas um conjunto grande... Reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio. TLP no Banco do BNDES. TLP no BNDES, que acabou o subsídio implícito nas operações do PSDB. Desculpa, do BNDES, né? O Temer foi um grande reformador. Eu acho que podemos estar nos aproximando deste momento, né? Com uma vantagem. Já está tudo mapeado. Então, qualquer pessoa que estude o mínimo dos problemas do Brasil, sabe a receita. É uma receita de bolo. Você sabe quais são os ingredientes, né? O duro agora é eleger um presidente que compre essa agenda e tenha a capacidade de mobilizar a sociedade em torno dela. E aí o Brasil vai recomeçar um novo ciclo de crescimento, vai ajudar a reforma tributária, né, que foi aprovada em 2023, vai ganhar produtividade, mas o Brasil pode estar diante de um novo ciclo de prosperidade que significará uma consolidação adicional das instituições e uma criação de maior eficiência na economia, capacidade de inovação, e são os fatores que geram produtividade, que por seu turno gera o crescimento e a riqueza. Mas, Maílson, vamos imaginar que esse novo presidente, com esse DNA de Fernando Henrique e Michel Temer, que queira assumir essas reformas, ele chega e fala assim, olha, temos uma campanha eleitoral, óbvio que eu não posso tratar desses assuntos na campanha eleitoral, porque senão vou perder a eleição. Isso mesmo. Mas precisamos trabalhar nessa agenda à la Castelo Branco, juntar um grupo de pessoas, preparar todos os decretos, como o Milei fez na Argentina agora, recentemente. Exatamente. Exatamente, preparou 600 decretos. O Trump. Né? Trump. Com a Trump 2025 foi isso, né? Ali todos os decretos. E aí, esse presidenciável ia procurá-lo e falar assim, olha, por onde é que a gente começa aqui? Por exemplo, como é que eu vou desvincular o salário mínimo de todos os benefícios sociais, que é uma das coisas que acelerou essa irresponsabilidade fiscal que o PT causou e que não vai desfazer. Então, assim, como é que nós vamos resolver isso? Vamos criar um URV, salário mínimo, para não crescer mais do que a inflação e para poder liberar aumento do salário mínimo? Ou vamos ser duros e manter como foi o governo Michel Temer, que não deu aumento real sobre o salário mínimo, só corrigiu a inflação? Como é que nós vamos fazer para, pelo menos, começar a estancar parte dessa curva crescente do gasto público? Olha, Felipe, eu diria que a maioria esmagadora dos economistas que estão estudando esse assunto tem uma ideia em relação à qual eu tenho dúvida, eu discordo. Ou seja, vamos ficar vários anos sem aumentar o salário mínimo. E com isso eu não tenho impacto, né? Por quê? Não tem nenhum sentido vincular salário mínimo à aposentadoria. Em todo o mundo, Felipe, como você sabe, os aposentados e pensionistas, ele tem a proteção do Estado contra a corrosão inflacionária. Mas ganho real, acima da inflação, isso é prerrogativa de trabalhador, né? Setor produtivo. Setor produtivo. E é tão esquisito que no Brasil tem um sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos. Imagina! Tá certo? Se você imaginar que sindicato é uma instituição criada na Inglaterra no século XIX para dar poderes, condições aos trabalhadores
de negociar o ambiente de trabalho, salários, etc., e cujo grande instrumento de barganha é a greve, né? Será que a gente, nós idosos, eu, por exemplo, vou fazer greve para que o aumento da aposentadoria, né? É coisa assim tão maluca, tem isso no Brasil também. Então, eu diria, se ele me perguntasse qual é a saída, eu diria, o primeiro projeto de reforma estrutural é esse, desvinculação de salário mínimo, porque, como você falou apropriadamente, esse é o mais grave, né? Porque o Ministério do Planejamento calculou que o restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo custará em 10 anos 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso é quase uma vez e meia, um pouco mais de uma vez e meia, as economias da reforma previdenciária do governo Bolsonaro, né? Eu acho que, além de tudo, não é justo que o salário mínimo, que denomina rendimentos de milhões de brasileiros, não possa ter ganho real se a produtividade estiver aumentando, né? Então, eu sou mais radical. Eu acho que tem que mudar a Constituição. A Constituição, pelo artigo 201, estabelece que aposentadoria e benefício previdenciário tem que ser reajustado pelo salário mínimo, né? Há quem diga que isso é uma cláusula pétrea. Hoje eu tive com um amigo advogado e ele disse: cláusula pétrea só tem 4, no artigo 60 da Constituição. A forma de governo, o federalismo... o artigo 5º lá, com todos exatamente, os direitos e garantias individuais, né? Então, isso não é cláusula pétrea. E outro dia eu tive com o presidente Temer, ele me convidou para fazer uma palestra lá na Fiesp, ele é o presidente de um dos órgãos consultivos da Fiesp, e eu mostrei isso, né? Eu ouço gente dizer que isso é uma cláusula pétrea. O presidente Temer disse: não é. Então eu fiquei muito confortável, porque ele é constitucionalista. Exatamente. Né? Não é cláusula pétrea, né? Então, e é simples, eu diria, porque a reforma da Previdência é muito mais complexa. Para você fazer o projeto, para convencer, vai ter pressão de tudo que é jeito, de aposentado, de quem quer se aposentar. Essa não é o foco no principal motor de crescimento do gasto público, que é essa vinculação. E é só mudar, tirar um trecho de um parágrafo do artigo 201. Né? O presidente, como ele nasce com um capital político muito forte, é o momento dele fazer isso. Quando ele fizer isso, eu acho que começa a mudar o clima. Porque a percepção é de que vai ser possível fazer reformas. Aí ele passa para a segunda. Eu diria, a segunda é a desvinculação de saúde e educação a impostos, né? Vai ter muita gente protestando, a Corporação da Educação vai fazer um bruto movimento, mas eu acho que é por aí. Deixar a reforma da Previdência para mais à frente. Porque, como ensinou Douglas North, o processo de reforma institucional, ele tem que ser progressivo. Ele usa uma palavra, sei lá, é uma palavra que é progressivo, né? Tem que ser gradual, né? Gradual. Então, não pode, de uma hora para outra, jogar tudo no Congresso, 5, 6 grandes reformas. Tem que reformar o MEI, que é uma bomba relógio que vem por aí, né? Mas eu acho que o passo inicial e o mais simples de aprovar, eu diria, e mais importante do ponto de vista de um projeto de restabelecer a moralidade, digamos assim, né? A flexibilidade, melhor dizendo, do orçamento, é a desvinculação de salário mínimo de previdência. Então, primeira recomendação, uma mudança constitucional para desvincular salário mínimo dos benefícios fiscais. Segundo, acabar com a desvinculação de educação e saúde. Que são reformas constitucionais. São duas. Aí, uma outra questão que o presidente ia lhe perguntar é o seguinte: o que é que eu tenho que fazer para desengessar o orçamento? Porque é impossível governar o país com 96% do orçamento. Como é que a gente faz um orçamento de verdade e não essa peça de ficção que existe hoje? Como é que nós temos um orçamento para disciplinar, inclusive, as ambições políticas do parlamento? Olha, infelizmente, não tem mágica para isso. Porque a flexibilização do orçamento depende da redução dos gastos obrigatórios. E a redução dos gastos obrigatórios, mesmo que as reformas sejam feitas, né, no caso da desvinculação, ele para de piorar,
E no caso da reforma da Previdência e da Educação e Saúde, da vinculação, ele começa a flexibilizar aos poucos, que isso é um processo lento. Mas o simples fato, né, de a coisa ter começado a funcionar, isso gera a percepção nos mercados que o Brasil está entrando numa nova era. Então a confiança vem, mesmo que o problema persista, né? Porque o mercado de óleo daqui a 10 anos já tá ótimo, tá certo? Por outro lado, eu acho que no primeiro momento vai ser necessário aumentar a arrecadação, certo? Ainda que você crie um imposto de emergência, e você tem vários exemplos disso no mundo, em guerra. Aqui nós tivemos o Fundo Social de Emergência, lembra? Fundo Social de Emergência, O Fundo Social de Emergência foi criado por uma ideia do Raul Veloso, pelo Fernando Henrique, através de uma redução da vinculação, não é, de vários programas à arrecadação. Era 10%, que ainda hoje existe, né? E dava essa flexibilização para o investimento público nas áreas prioritárias do governo. Exatamente. Então, eu acho que tem saída, né? Tudo depende de... O ponto-chave é a eleição de um líder com essa agenda, né? O poder de defender uma agenda, de mobilizar o país em torno disso, né? E vai ter um momento de sangue, suor e lágrima. Sim. E como você disse muito bem, não pode ser na campanha, senão ele perde. Não perde. Eu acho que nós não chegamos a esse ponto de maturidade política para o cara. Tem que fazer todas as reformas, vou prejudicar os aposentados. Não vai ganhar nunca eleição. Não vai ganhar nunca eleição. Mas na questão orçamentária, você é a favor de um orçamento base zero, orçamento impositivo, spending review, mecanismos para que nós possamos ter um orçamento mais realista? Olha, eu acredito em duas coisas que a gente tem que implementar no orçamento do Brasil. A primeira, que é mais fácil, né, é o spending review, né? Isso, a Inglaterra criou isso, todo mundo aprendeu, é fundamental. Já tem um instrumento aqui, depende muito de capacidade de implementação e do governo comprar a ideia, porque o governo do PT atual não comprou, né? É uma coisa mais lá no Ministério do Planejamento, né? O segundo ponto, eu acho que é estabelecer definitivamente que o orçamento é impositivo. Se você olhar a história, as 3 grandes revoluções do Ocidente, a Revolução Gloriosa que eu mencionei aqui, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, nos 3 casos, o parlamento também, como eu mencionei aqui, foi empoderado para decidir as prioridades, né? Então, aqui no Brasil, nós criamos uma fantasia, não está em canto nenhum, já pesquisei, nem na Constituição, nem lei, nada, que o orçamento é autorizativo. O governo cumpre se quiser. Isso aí é uma barbaridade, porque se o orçamento é uma lei, não pode um decreto alterar o orçamento, né? E todo ano o governo baixa um decreto, não vou cumprir isso, não vou cumprir aquilo. E é um absurdo. E agora sai esse orçamento, isso aqui não conta. Isso aqui não conta. Às vezes eu tenho vontade de contratar advogado para me ajudar a recorrer ao Supremo para declarar essa história de autorizativo inconstitucional. Mas isso, eu diria que 9,9% que existia essa menção de economista no Brasil diz isso. O orçamento é autorizativo, não é. Certo? E você vê, por que tem shutdown nos Estados Unidos? Porque a Constituição americana, em seu artigo 1º, parágrafo 9º, se não me engano, estabelece que nenhum gasto público pode ser feito sem autorização do parlamento. Certo? Então, se o Congresso não aprova o orçamento a tempo, não pode gastar, a não ser áreas que a legislação já excepcionou. Por exemplo, segurança nacional, alguma coisa manutenção dos PACs, tem algumas coisas que não entram na conta. Mas o governo para. Você pode fechar os aeroportos, porque não pode parar. Por que para? Porque se os trabalhadores, se os funcionários continuarem a trabalhar, eles terão direito ao salário. E o governo terá feito um gasto sem autorização legislativa, ainda que um gasto implícito, né, que ele vai pagar aquilo no final do mês. Né? Então, a gente deveria ter isso aqui. E eu acho que o orçamento impositivo, a ideia da impositividade, tem 2 vantagens.
Primeiro porque isso elimina todas essas válvulas de escape que tem no Brasil. O nosso orçamento, então você pode ter um dozeavos. Teve enchente no Rio Grande do Sul, não conta. conta. Não conta, né? E por aí afora, né? Tem o Poder Executivo no Brasil, ele pode criar despesas antes do Congresso aprovar, porque a Constituição permite a abertura de créditos extraordinários, de créditos suplementares, por medida provisória. Então, o Lula chega hoje, o Fernando Henrique, sei lá, quem for o presidente, hoje eu vou resolver o problema das estradas no Brasil. Baixa um decreto se enquadrar, tá certo? Então, o Brasil, eu escrevi um artigo sobre isso, o Brasil está livre do shutdown, porque tem mecanismos de flexibilidade que permitem manter o governo funcionando. Como eu disse, o crédito extraordinário, o crédito suplementar, mas eu concluo o artigo dizendo o seguinte, isso não é vantagem nenhuma. Né? Isso apenas mostra que nós não levamos a sério o processo orçamentário. E o pior, Felipe, é que o Congresso não leva isso a sério. Né? Não leva isso a sério. Então, o governo Temer fez um esforço para criar as condições de aceitação pelo Congresso, de reforma mais profunda no campo estrutural, né? Que é o teto de gastos. Né? Muito bem. Pois o teto de gastos, ele é demonizado. Né? O ministro da Fazenda disse, com esse teto de gasto, o Brasil deixou de investir 30 bilhões em saúde. Não, mas era para isso mesmo, porque você não tinha dinheiro para investir 30 bilhões. Né? Então, o teto de gasto é visto como uma coisa maligna, né, para o país. Prejudicar os pobres, é sempre prejudicar os pobres. O presidente da Câmara foi, a semana passada, a um congresso em Brasília, a um seminário, sobre o arcabouço fiscal. Ele fez um discurso impressionante. Condenou o teto de gasto porque ele não permitiu que ações importantes para o país tivessem curso. Peraí, você tem um negócio chamado restrição orçamentária, né? Um conceito básico de finanças públicas ou de economia, que é o seguinte, você só pode gastar o que tem, ou que você tem capacidade de se endividar. Não, o Hugo Mota apresentou a coisa como uma coisa maligna, tá certo? Aí vem agora o arcabouço fiscal. Só que o arcabouço fiscal padece do mesmo problema. E por isso que ele está mais furado do que tábua de pirulito, tá certo? Tem tudo que é furo, tá certo? Por quê? O teto de gasto só seria viável, ele só seria sustentável, se houvesse a flexibilização do orçamento. A partir do momento que não tem, ele fica insustentável politicamente. Hoje, por que o arcabouço fiscal está se tornando insustentável? Né? Ele já tem 170 bilhões de gasto fora do orçamento desde que o Lula tomou posse. Né? Então, agora, à medida que vai diminuindo a margem, o Exército deixou de preparar atletas olímpicos. Ele tinha um campo aqui, uma área aqui em São Paulo, que preparava atletas olímpicos, e como a gente sabe, grande parte dos atletas olímpicos vem das Forças Armadas, né? Paralisou. Hoje eu vi que o censo agropecuário vai ser adiado para 2027, porque não tem dinheiro no orçamento, né? As agências reguladoras, algumas delas estão funcionando 3 vezes por semana. Entende? Ou seja, o Brasil está parando, e é preciso convencer a sociedade de que isso tem que mudar. Senão o Brasil não tem futuro. E daqui a pouco vai faltar medicamento no hospital público, vai faltar munição para o policial e nós vamos estar numa situação cada vez pior. Isso. O nosso shutdown é esse. De repente não vai chegar mais nada. Não, o governo para de funcionar. Pode funcionar. E por isso que, como o governo não pode parar de funcionar, na verdade, né? E nós não temos essa cultura no Brasil, vai ter a turma lá do Congresso, não, vamos aprovar já um complemento, né? Mas significa que você, em vez de a pressão por falta de recursos, gerar o ambiente para reformas, né? Para rever gastos, para mudar estruturas, né? Ele é uma forma de pressionar para continuar gastando. Nós criamos essa cultura no Brasil. Se aperta, você afrouxa para gastar mais, né? E como alguém já disse, regra fiscal no Brasil é para desobedecer, né? Não é levada a sério, né? Então, talvez você precise a crise, inclusive, para gerar essa confiança, né? Essa percepção. Voltando ao seu ponto inicial, orçamento impositivo é uma necessidade, tanto do ponto de vista da gestão,
quando do ponto de vista da moralidade, do administrativa. Tá certo? Você não pode ter um orçamento bagunçado, como a gente tem aqui. Né? E a impositividade tem mais uma vantagem. Ela acaba com o toma lá da cá nas votações do Congresso. Ou seja, os governos, como você sabe aqui, né, ele, na hora de votar, libera emenda e faz tudo. Não tem isso. Como é que é nos Estados Unidos? Não se discute nos Estados Unidos se libera ou não libera o recurso, tá certo? O Congresso aprovou, tem que liberar. A não ser que venha uma emergência, uma guerra, algum problema sério, aí você cria uma emergência, volta para o Congresso e ele faz alterações. Mas é sempre o Congresso que tem a última palavra nisso aí. Agora, ministro, uma outra questão fundamental para essa retomada do crescimento econômico, como você falou, o Brasil vem crescendo de maneira medíocre, principalmente comparando com a média dos países emergentes, né? Então, o crescimento muito medíocre, isso é muito ruim. Isso tem algo fundamental, que é a retomada de uma agenda de produtividade, aumento de produtividade e abertura econômica. Então, eu queria que o senhor tratasse desses dois assuntos. Primeiro, o que nós temos de fazer para aumentar a produtividade do Brasil? Olha, a produtividade depende de uma miríade de fatores, né? O principal delas é a inovação. E a inovação, por seu turno, depende de educação de qualidade. Então, aumentar a qualidade da educação no Brasil, vencer as resistências das corporações é fundamental. Incorporar definitivamente a ideia que os bons professores que preparam seus alunos para passar nos testes, passar no Enem, eles têm que ser recompensados, né? Então, é a ideia do incentivo, da teoria do incentivo, né? E que faz de maneira... Você tem exemplo de sucesso disso no Brasil. Pernambuco já faz isso, né? Mas a corporação da educação acha que isso é capitalista, isso é neoliberal, tá certo? Então, esse é um ponto. Melhorar a qualidade da educação. Segundo, melhorar o ambiente de negócios, que estimule a assunção de risco em prol da inovação, né? Você viu que um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, que é o Philippe Aghion, francês, né? O livro dele é sobre inovação. Certo? Inovação é fundamental. João Moquir também escreveu um... João Moquir, exatamente. Ele tem um livro que é sobre a Tina, né? Que é muito, muito legal. Então, eu acho que outro mais importante é abrir a economia. Você tem que abrir a economia. A economia brasileira é muito fechada. Claro que isso tem que ser associado a medidas para aumentar a eficiência, né? Vai vir a reforma tributária que vai ajudar, tá certo? O governo tem que ser mais previsível, mas a inovação é fundamental para o ganho da produtividade, né? E para isso, mais fundamental ainda, é a educação. Porque uma coisa interessante, Felipe, o Brasil gasta hoje, proporcionalmente, em educação, mais do que os Estados Unidos. É verdade. 1,5 vezes que gasta a China, né? O Brasil gasta em educação 6% do PIB. O último número que eu vi da OCDE, né? Os Estados Unidos 5,8%. A China 4%. E a China está mandando homem à Lua. E daqui a pouco, né? E os astronautas chineses já são frango. Você viu isso? Eles já são frango na espaçonave, tá certo? A China é um exemplo, né, de inovação, né? A China é a maior produtora de artigos científicos hoje. E isso, o efeito, o que gera esse efeito é a educação, né? Uma das grandes missões que o Xi Jinping, o Deng Xiaoping, que é o iniciador desse processo, o pai dessa reforma, foi educação. Ele trouxe os melhores especialistas chineses com PhD no exterior e tudo mais, e ele fez um programa de reforma da educação que o louco do Mao Tse-tung tinha, inclusive, acabado com as universidades, né? Então, hoje as universidades chinesas são de... Ainda bem que a inspiração dele foi o Lee Kuan Yew e não foi o Mao Tse-tung. Aliás, esse é um ponto, né? Esse é um ponto. A inspiração correta é importante. Porque você sabe que eu escrevi um novo livro? Posso fazer uma propaganda aqui? Lógico. Escrevi um novo livro, está no Prelo, chama-se... O título é uma pergunta. O Brasil ainda pode ser um país rico? Certo? E eu vou fazer um sobrevoo sobre a economia, desde a antiguidade até os dias atuais, e tenho 2 capítulos finais sobre o Brasil, ou seja, o que eu identifico como os ventos contra o Brasil ficar rico e os ventos a favor, tá certo?
quem vai prevalecer, eu vou deixar a critério do leitor, eu não vou externar minha opinião. Mas o Xi Jinping, eu tenho 2 capítulos sobre a China, né? A China da antiguidade até o Mao Tse-tung e do Mao Tse-tung até Xi Jinping, né? Por que o Mao Tse-tung está nos 2? Porque ele tem participação importante, porque alguns dos pensamentos de Mao, alguns eram maus, né? Mas outros eram bons. Por exemplo, a da frugalidade, né? A frugalidade que é típico dos os pioneiros americanos, né? Como é que chama isso? Os Founding Fathers tinham muito dessa história, né? Dos pioneiros, né? Os que exploravam o oeste americano. Então, eles eram calvinistas no início. Então, você pega, por exemplo, vários grandes empresários chineses dizem que segue os princípios de Mao, né? O que parece uma contradição, né? Por exemplo, o cara da Huawei, ele compra gravata de $10, tá certo? Não tem avião, né? Não é como um banqueiro aqui que tem logo 3, tá certo? A Huawei, o cara não tem avião, pô, mas nem avião na carreira. Então o Mao é importante nisso aí. Mas o que eu queria dizer, e você começou, o Deng Xiaoping foi a Singapura. É isso aí. E como é o nome dele? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Ele próprio fez uma exposição de um dia inteiro, né? Os dois ficaram amicíssimos, né? O Lee Kuan Yew visitou várias vezes a China, né? E o Deng Xiaoping saiu de lá convencido que o modelo de Singapura poderia ser aquele que levaria a China à riqueza, né? E o Xi Jinping, o Deng Xiaoping, é um cara extraordinário, né? Ele é mesmo. Tem 2 frases dele que eu acho sensacionais. Uma, começaram a dizer que ele estava tornando a China um país capitalista, e ele falou, olha, não importa a cor do gato, o que importa é ele caça o rato. Se é comunismo, capitalismo, o que importa é que o povo chinês fique rico. E outra frase que eu acho fenomenal é de, ficar rico é glorioso. Um comunista dizer isso, né? Aqui a gente está vendo gente falando de nós contra eles, ricos e pobres, né? O chinês abandonou isso, né? É verdade. Aliás, tem um livro muito interessante sobre os 3 grandes revolucionários de 1979, que é a Margaret Thatcher, que é o Deng Xiaoping e que é o Papa João Paulo II. É mesmo? Strange Rebels. É muito legal. Vou comprar. Muito, muito interessante. Strange Rebels. Strange Rebels. E conta a história desses 3 grandes revolucionários de 1979. Então ele pega uma data. E é verdade, né? É verdade. É verdade. Né? Agora, ministro, uma questão importante que o senhor bem tocou aqui agora é a questão da abertura econômica. O Brasil tem que abrir a economia. O Brasil, como você bem colocou, foi uma das economias mais fechadas do mundo, e todos os países emergentes que se tornaram ricos e furaram a bolha da renda média foram países que se abriram ao comércio internacional. E nós continuamos ainda com essa mentalidade de conteúdo nacional, proteção de mercados, etc. Como é que nós podemos fazer isso de uma forma gradual? Porque, evidentemente, porque isso é algo que exige um realinhamento da economia brasileira, mas é algo crucial para esse ganho de competitividade do país, como já mostrou o agronegócio brasileiro, né? Certo. Olha, o agronegócio brasileiro é o que é porque ele se abriu para o exterior. Certo? Você não tem fechamento do agronegócio contrário à importação, né? A gente importa trigo, né? Aqui acolá a gente importa frutas do Chile, não tem barreiras para isso, né? Olha, a rigor, do ponto de vista institucional, é muito fácil, né? É uma questão do governo fazer um programa, né? Estar preparado para as ações complementares, porque não basta dizer assim, vamos abrir a economia. Aí é uma coisa irresponsável, como fez o Collor, lá Collor, ou o Martín de Dios, na Argentina, abriu a economia argentina, a indústria argentina estava pouco competitiva, quase acabou, né? Você tem que ter associado a isso uma série de mudanças que aumentem a competitividade da indústria, né? O Collor, ele fez bem nisso aí, porque não era só abertura. Você tinha uma série de medidas do programa dele que incentivavam a melhoria da produtividade, melhorariam a
a forma de operação do governo naquilo que interessa à indústria, né? Mas eu acho que é uma coisa, e tem que ter um prazo, né? Tem que ter uma coisa gradual, não é amanhã abrir, como fez o Martins de Deus, abre e pronto, né? Você tem que dar um prazo, né? E a indústria vai ter que saber que naquele prazo ela tem que ganhar competitividade através da inovação, através da melhoria de processos, através da melhoria da qualidade de seus trabalhadores, né? E pressionar, através de suas associações e através do sistema político, o governo e o Congresso para tomar as medidas que tornam a indústria competitiva, para ela não ficar ao léu, né? Então, isso implica privatização, né? Em larga escala, eu acho que é um fator primordial para isso, né? Isso implica investimentos cada vez mais importantes em transportes, comunicações, né? E sobretudo, né? energia, né? Então, é um programa que pode ser formulado numa semana, entendeu? E não existe, eu acho que às vezes nem existe mudança de legislação, é só de regras. Agora, ministro, uma coisa fundamental para esse crescimento da economia e inovação, como o senhor bem colocou, é a questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Parte dessa revolução do agronegócio foi investimento na Embrapa durante muito tempo que permitiu isso. E aí não dá para estar sujeito a corte de verba. Não, esse ano não tem 0 para pesquisa, o próximo ano não tem 1%. Não dá, precisa ter uma constância de orçamento, precisa ter um programa. Como é que nós podemos resgatar isso que nós fizemos bem lá atrás? Nós fizemos bem com isso, com o ITA, né? Quando nós criamos o ITA para depois criar uma Embraer, depois nós fizemos isso com a Embrapa. Como aproveitar esses bons exemplos para valorizar o investimento em pesquisa e desenvolvimento como um fator desencadeador dessas inovações? Eu acho, para usar uma expressão muito comum no Brasil, às vezes eu não gosto dela, é a questão de vontade política, certo? Porque isso não custa caro, isso não custa caro, certo? Quer dizer, você tem um orçamento de 2 trilhões no Brasil. Você vai ver o orçamento de ciência e tecnologia, é uma merreca, digamos assim, relativamente falando, né? Então, é muito mais uma questão de decisão e de absorção da ideia de que o Brasil precisa disso para gerar uma ciência mais favorável à inovação, né? Enfim, não depende de uma reforma constitucional, né? Depende de persistência, depende de ter gente competente, né? Tem que ter gente competente gerenciando isso, tem que ter uma certa centralização, né? E tem que ter uma integração dos vários órgãos, né? No caso da agropecuária foi mais simples, você podia focar só, né? Como foi feito na Embrapa, e eu acompanhei de perto isso, porque eu participei de alguns dos seminários que foram promovidos pela Jovem Embrapa, que é uma coisa que foi nova no Brasil. Ela chamou vários especialistas, eu era um especialista em crédito rural do Banco do Brasil, para discutir qual é que deve ser a atuação da Embrapa nos diversos campos de atuação onde ela vai operar, né? Então, ficamos 1 dia, 2 de seminário, e tinha o primeiro presidente da Embrapa, né? Irineu, me esqueço o nome dele, né? Um grande brasileiro. Ele disse o seguinte: nós vamos ficar vários anos formando PhD, certo? Então, o Brasil enviou 2.000 agrônomos veterinários para o exterior para obter o grau de mestrado e doutorado. E foi essa massa cinzenta que chegou ao Brasil e fez a ruptura, né? E aí, claro, havia já uma estrutura do Ministério da Agricultura, mas era uma estrutura bem de setor público, né? Por exemplo, na minha cidadezinha, onde eu nasci, na Paraíba, tinha um campo experimental de fruticultura, que era do Ministério da Agricultura. A Embrapa foi a ideia, eu acho que funcionou, foi criada sob a forma de uma empresa estatal, onde ela tinha mais flexibilidade para contratar os melhores, para ter planos de carreira, né? E para não depender tanto do orçamento do Ministério da Agricultura, né? Eu acho que não é muito dinheiro para fazer isso, né? O que deve ter é persistência, constância do orçamento. Constância do orçamento, foco, tá certo? E uma atuação coordenada do governo nas várias frentes. Porque para a indústria não é como a agricultura. São vários, né? É por isso que eu acho que o governo criou, o governo Dilma, ou o governo Lula, não sei, ele criou
uma coisa parecida com a Embrapa na indústria. Eu acho que não funciona, porque ainda mais manter reserva de mercado e tudo é uma combinação. Entendeu? Então, e finalmente, por cima de tudo, dizer o seguinte, olha, acabou esse negócio de reserva de mercado, de conteúdo nacional. Esse conteúdo nacional é uma coisa tão atrasada, né? Porque, na verdade, a quem beneficia esse tipo? As empresas que são ineficientes, né? E que se tornam fornecedoras privilegiadas do Estado, né? Você chega lá hoje na Petrobras, a quantidade de equipamentos, partes, peças, componentes que ela tem que comprar obedecendo esse conteúdo nacional que no atual governo piorou, né? Isso tem que acabar. Ô, ministro, nós não temos que acabar o nosso bate-papo, mas eu queria, primeiro, esse tom otimista. Conta um pouco para a nossa audiência aqui que ventos são esses bons ventos que podem fazer o Brasil ficar rico. Olha, Felipe, eu diria que é um conjunto amplo de fatores que me animam, tá certo? Eu sou pessimista do que está acontecendo agora, mas otimista nesse campo. Primeiro, você tem agronegócio e setor mineral altamente competitivos. O Brasil é competitivo na chamada power shoring. Power no sentido de energia, né? Energia. Ou seja, o Brasil tem 90% da energia elétrica no Brasil é limpa, abundante e pode ser barata, muito barata, se acabar todos os penduricalhos que tem na conta de luz, tá certo? E está provado que a indústria, quanto mais ela é avançada tecnologicamente, mais ela consome energia, né? Então, você está vendo já a migração de indústria da Alemanha para outras áreas do globo, onde tem essas qualificações. O Brasil é muito competitivo para isso. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina, 3 no estado de São Paulo, e algumas delas de classe realmente mundial, estão entre as 100 primeiras do mundo, né? O Brasil tem justiça independente, com todos os problemas que ela tem aqui, tá certo? Mas nós incorporamos no Brasil uma ideia-chave para isso. Decisão da justiça não se discute. Ou cumpre-se ou recorre, tá certo? Isso do ponto de vista cultural, é um grande avanço. O Brasil tem, por exemplo, o Ministério Público, na investigação, eles exageram em muitos casos, mas na investigação ele é autônomo, não tem que consultar ninguém para saber quem investigar, não é? Então, o Brasil tem Banco Central independente, afinal chegou, né? Esse momento tem um Banco Central independente, né? E a gente está vendo quão é importante o Banco Central independente. Todas as apostas que foram feitas, que o Galípolo iria ser o Tombini do Lula, né? Não aconteceu. Porque, entre outros fatores, ele sabe que ele é independente. Número 1. Número 2, ele sabe que quem assume esse cargo tem uma melhora do seu patrimônio profissional. Ele sai dali para ser o reitor da universidade, né, importante, como o Ben Bernanke, que foi para Princeton. Ele sai para presidir um banco, para presidir uma área de um banco, né? E se ele baixa a cabeça, ele destrói o patrimônio profissional. Mas, sobretudo, porque ele é independente. Independente no sentido da autonomia, né? Não é independência de demais poder. Ele é autônomo para tomar decisões, né? E, finalmente, o Brasil tem empresa de classe mundial. Entende? Olha, se você olhar, eu selecionei um dia desses, umas 20 empresas brasileiras, e cada dia eu encontro mais uma outra, né? São empresas, no meu tempo de começo de carreira, empresa grande e complexa era do setor público, né? Hoje você chega, Embraer, WEG, Vale, Pão de Açúcar, área de energia. Né? Não, tem umas que você nem sabe. Por exemplo, Duas Rodas. Duas Rodas não é uma fábrica de bicicleta, é uma empresa de Jaraguá do Sul, né, que fundada por imigrantes alemães há um século, e ela é uma das maiores produtoras mundiais de sabores para fazer bolo, fazer essas coisas de cozinha. E tem fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica na Europa, tem fábrica na América Latina, tá certo? São empresas que não quebram. Entendeu? Ela pode ter crise aqui e acolá, porque todas têm, mas elas não quebram. Então você tem a continuidade dessas empresas, né? Enfim, você tem outra empresa que também ninguém conhece, né? Lá de Fortaleza, que fabrica pás para energia eólica. Não é? Também estou esquecido o nome dela, mas
Enfim, e ela exporta para o mundo inteiro, inclusive para Israel, que é o maior produtor. Então, esse é um conjunto novo no Brasil, né? E se esse conjunto tiver a redução das desvantagens que tem de operar no Brasil, pelo sistema tributário caótico, a imprevisibilidade, as mudanças da regra do jogo, essas empresas elas vão ser a base de um ciclo de prosperidade. E volto a dizer, com muita frequência eu estou acrescentando a minha lista. Recentemente eu descobri que tem uma empresa brasileira que inventou um modelo de negócios por assinatura para frequência de academias de ginástica. É isso, né? O Gym Pass. Exatamente. Ela está operando na Espanha, está operando nos Estados Unidos, é uma multinacional, né? Então, realmente é uma coisa nova que está acontecendo no Brasil, né? Na verdade, como você falou, o que inibe que esse sistema de novidades no Brasil favoráveis produza mais benefício ao país é o Estado. É o sistema tributário, é o excesso de gasto, é a imprevisibilidade, né? É essa coisa da cultura de nós contra eles, ricos contra os pobres, né? Nós temos que ter aqui um dia baixar um espírito de Deng Xiaoping e dizer assim, olha, nós vamos ficar todos ricos, porque ficar rico é glorioso. Ministro, vamos acabar com esse tom de otimismo dos ventos positivos para o Brasil para 2026, porque é isso que a gente precisa para, inclusive, aumentar a consciência cívica e votarmos bem esse ano, hein? Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Felipe. Foi um prazer. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.